Eu não sabia que eu ia crescer aqui espiritualmente. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. Casa que o nosso amado Joãozinho frequentava. Eu creio que, para nossa alegria, ele esteja aqui. E se não tiver, providencie aí um link, porque eu sei que você tem a tecnologia aí e vem falar pela nossa boca ou inspirar-nos para conversarmos sobre o Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro. A primeira coisa que eu peço a vocês é que não acredite em nada do que eu disser. Eu vou gravar o áudio, o vídeo, aqui também está gravando no notebook. Depois vocês consultam as fontes para ver se eu enlouqueci, se eu estou a caminho, se ainda tem cura. Porque a doutrina dos Espíritos, como bem definiu Allan Kardec, na questão 145 do Livro dos Espíritos, é eterna. Se é eterna, não começou com ele, porque ele mesmo, na questão 222 da mesma obra, anotou: eu não me canso de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, ele ainda anota: ela não é obra de um homem, existe desde a criação. Se considerarmos a visão do monismo com Pietro Baldi em A Grande Síntese, Deus não criou o mundo, ele é o mundo, assim como o grande filósofo Spinoza. Porque para mim não existe nada fora de Deus. Tudo que existe, existe nele. Fora dele não existe coisa alguma. Porque se existir a tese, saímos de Deus, perdemos o endereço, e pelas religiões estamos tentando nos religar, onde estamos? Porque criar é usar a mente e as mãos e dar forma àquilo que está fora de si. Por isso, Humberto Holden afirmar que Deus não é criador, ele é criador. Criar é quando a obra é dentro de si, a obra é imanente, conforme também o teólogo Carlos Torres Pastorino em Sabedoria do Evangelho. E quando falamos da temática de hoje, fé, razão, intuição, antes a fé cega. E fé cega é filha da cegueira. E com Kardec o advento da fé raciocinada, a fé que necessita de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. E eu acredito que todas as criaturas têm o poder curador em si, porque nem foi Kardec, foi Jesus que disse: sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, farão coisas maiores do que agora faço. Mas se a fé é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar, nós tivemos a ousadia de elencar mais 2 degraus para ela, que é a fé vivenciada, onde eu não mais sei, eu sou. Eu sou o que penso e vivo o que falo. E a fé inquebrantável, aquela que eu me entrego ao holocausto por amor ao Cristo, sem negá-lo, como fizera Jan Hus, a encarnação anterior a Hippolyte Léon Denis Rivaio, que ele não negou Jesus e foi queimado. E seu fiel escudeiro, Leon Denis, não negou nem Jesus e nem o que Kardec ou Jan Hus ou John Hus dissera e foi queimado também. E mais tarde retorna Hippolyte Léon Denis Rivaio e o seu fiel escudeiro volta outra vez com o nome de Leon Denis. E o curioso é que o nome de Leon Denis está dentro do nome
do Kardec. Hippolyte Léon Denis Sarr. E o próprio Kardec, na Revista Espírita de 1868, eu poderia ler do nosso livro, mas acabou os livros, o primeiro volume, está na página 39, quando ele narra que nós estamos dentro de outros seres, fazendo parte deles, e eles estão encarregados de fazer a Terra progredir. E nesta mesma lição ele afirma que a alma do mundo é a soma de todos os espíritos encarnados e desencarnados sob a regência do espírito-chefe. Cada um de nós estamos compondo os favos dentro de uma colmeia gigante, como se esse espírito-chefe fosse a abelha rainha que gerencia tudo isso. Agora com as minhas palavras, mas ele diz, dos favos, lá está, com essas palavras. E se recuarmos um pouquinho no tempo, conforme vários autores já exploraram a tese, antes de Hippolyte Léon Denis Sarr Rivaio, foi o João Hus, ou Ian Hus. Antes dele, o nosso Francesco de Assis. Antes do Francesco, o que nós conhecemos como João o Evangelista. Antes de João, o Allan Kardec, o druida, 260 anos antes de Jesus. E antes dele, Platão, o discípulo de Sócrates. Tem mais outras tantas. E depois, finalmente, Francisco, o Cisco Xavier. Como assim ele admitia, eu não sou Francisco de Assis, sou Cisco. Porque é uma fração que volta. Embora isso pareça meio maluco, mas vocês não têm que acreditar no que eu vou dizer, eu cito as obras, depois vocês vão lá e se entendem com os autores das obras. Pode ser? Porque Leon Denis é a reencarnação ou encarnação de Jerônimo de Praga, que foi o fiel escudeiro de João Hus. E curioso é que Jerônimo de Praga foi o mentor de Leon Denis por 50 anos. Então, quem é o seu mentor? A sua própria consciência. Na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, Kardec interroga ao Espírito da Verdade, a falange. Então, o Espírito da Verdade, a falange, São Luís, Santo Agostinho, todos os luminares. O Espírito de Verdade é Jesus. Porque no Livro dos Médiuns, a mensagem está assinada por Jesus de Nazaré. E a mesma mensagem foi transportada para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, e lá está assinada pelo Espírito de Verdade, que é o líder, o coordenador da própria falange. E nesta obra, na questão 127, no que é o Espiritismo, Kardec interroga que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência. São as lembranças intuitivas, já que nós estamos falando de fé, razão, intuição, das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Quer entrar em contato com elas? Está em Obras Póstumas, o meio, lá em Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Um pensamento bem arquitetado, se é bem arquitetado, só pode ser para o bem. Nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se assim é, na maior síntese ou no maior tratado de física quântica que temos notícia, na visão de Viana de Carvalho e também de Joana de Ângeles, que é a questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo cresce. Tudo é tudo. Tudo evolui. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo. E a questão 560 define o roteiro. Todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo
e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Primeiro obedece aos fenômenos físicos, sendo átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpo. E o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, conforme está no item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o perispírito que o coordena sofre sucessivas transformações ou transformações sucessivas até a sua completa purificação. Qual é o estado dessa completa purificação? O estado dos espíritos puros. O perispírito é a alma evoluindo, segundo Kardec. E Leon Denis também. Para Leon Denis, a coisa fica um pouco ainda mais séria, porque ele narra que o que nós chamamos hoje de radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade se transforma em vida. E a vida em consciência. Porque tudo cresce, evolui. Se primeiro eu obedeço e depois comando, para que eu possa comandar o perispírito, o corpo físico, no mínimo eu tenho que ser o modelo organizador biológico. E todo o energismo desse corpo físico vai evoluir para esse estágio posterior, conforme está em André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, e eu poderia citar umas centenas de autores. Porque o que nós chamamos de princípio inteligente do universo, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos, não é a individualidade, conforme está na questão 76 do mesmo livro. Aqui, conforme está na questão 25, há, entre parênteses, nós estamos falando do Espírito, com E minúsculo, o princípio inteligente do universo. Aquele que qualquer um, de acordo com a obra que deseja construir e de acordo com o que deseja contribuir com a natureza, assimila uma porção, conforme a questão 613 do Livro dos Espíritos. Ou a Gênese, no capítulo 6º, cada inseto, molécula, embrião, qualquer coisa é uma porção desse energismo, porque ela chega à conclusão que a energia é única em todo o universo. Então, se para Leon Denis, hoje o que é considerado matéria que compõe os reinos que chega ao nosso corpo físico, amanhã essa energia física, posto que tudo evolui, ela vai transformar-se de física em psíquica, ou psi, conforme o grande cientista e orgulho para nós espíritas e para o Brasil, Hernani Guimarães Andrade, a reencarnação de Lavoisier, conforme Joana de Ângeles, testemunhado por Alamar Regis, na Mansão do Caminho, dizendo de quem se tratava. Hernani era respeitado em mais de 140 países e muito pouco estudado pelos espíritas. E na obra Psicoântico, ele mostra que a energia física do corpo se transforma em energia psi, e esse psi-átomo tem 3 núcleos, conforme também tem o átomo físico. O primeiro é o bion, que é o que nós chamamos, e ele também chama, do elemento que compõe o modelo organizador biológico, responsável por gerar, nutrir, organizar e manter a vida. O segundo é o perceptum, onde está a nossa percepção e a nossa memória. E o terceiro núcleo é o intellectum, onde está a inteligência e a consciência. E ele termina dizendo que é com esses átomos que nós individualizamos o espírito, a individualidade, o ser imortal. Muito maluco até aqui, vai complicar um pouquinho. Depois, porque eu sou primo do Chacrinha. Você lembra qual era o slogan dele? Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Mas como só se confundem os orgulhosos, porque Jesus o disse, eu agradeço a Deus por revelar essas coisas aos simples que as entenderão e aos doutos que se tornarão confusos. Porque Kardec alertou-nos no Livro dos Espíritos, o sábio para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas.
Então faça de conta que vocês estão entendendo tudo, façam cara de entendidos, entendeu tudo, e eu vou me animando e a gente depois troca em miúdos lá no final. Porque se falarmos da razão para Emmanuel, a razão em nosso universo, ela calcula aquilo que gostaríamos de construir em relação ao já construído em nós. O que nós vamos ganhar com aquilo que vamos pensar, sentir, falar ou agir. E ela cataloga aquilo que foi calculado. Depois ela compara o que foi catalogado. E por fim analisa o que foi comparado. Para Emmanuel, razão, em linhas gerais, é isso. Então, com a inteligência e o poder imaginativo, mediante as minhas memórias, eu posso usar a minha inteligência, meu poder imaginativo para mensurar, mediante o que eu possuo, em relação àquilo que desejo construir. Isso é raciocinar. Diante do que eu já tenho em mim, entre aquilo que eu estou estudando. E fato é, se eu não tenho referência do que eu estou lendo em mim, eu não compreendo o que eu estou lendo. Por isso, estudo em grupos, onde nós vamos construindo as nossas novas ideias, um novo banco de dados, para que possamos comparar. Agora, se eu já tenho conteúdo, eu leio e num relance compreendo, porque eu vou comparar o que estou lendo com aquilo que possuo. É semelhante ao menino aqui da Bahia, que com 2 anos lê e explica o que lê. Vocês lembram quando saiu a reportagem? E eu fiquei orgulhoso dos baianos, né? Porque a repórter que foi entrevistá-lo pensou que os pais, por serem professores, teriam ensinado ele decorou, e ela levou livros diferentes. E ele leu e explicou com 2 anos de idade. Ou o pequeno Kim, que está no livro dos recordes, conforme o nosso Divaldo conta com o jeito dele daqui, ninguém consegue, mas eu vou me esforçar, que lembrou que sabia falar com 2 meses, que sabia escrever com 4 meses, com 9 meses editou o primeiro livro de poemas, com 6 meses lembrou que sabia andar e andou, com 6 anos entrou diretamente na universidade, sendo sabatinado por reitores, doutores, etc., e levou 2 carrinhos de livros que ele já tinha lido sozinho. Então, de onde veio? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo está muito claro e é muito consolador a mensagem de Santo Agostinho e depois a do Espírito protetor. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres para quem não conhece as leis. Que não passa de um desenvolvimento das nossas aptidões e capacitações humanas. Ou Santo Agostinho, quer algo mais consolador, mais encorajador do que saber que depende só de si mesmo, dos seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento destruindo em si as causas do mal? E Kardec já havia questionado na questão 909. O homem poderia sempre, não é nesta ou naquela, sempre, vencer suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Ou esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E para Leon Denis, a vontade é a essência ou a onipotência do espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo. Então, conforme nós vamos estudando a doutrina dos espíritos, e Kardec foi muito claro em anotar em mais de um lugar que nunca foi o codificador da doutrina. Isso é coisa dos espíritas. Ele anota em várias obras: eu organizei o que eles codificaram, e a codificação é apenas o livro dos Espíritos. As demais obras começam a decodificá-lo. A primeira parte, que fala dos elementos gerais do universo, a sua decodificação começa com a Gênese. A segunda parte, com o livro dos médiuns, que é a natureza do ser,
A terceira parte, leis morais, 9 leis morais, nunca foram 10. A 10ª lei, segundo Joana de Ângeles, na obra No Rumo da Felicidade, lei de amor, justiça e caridade, foi sugerida por Kardec para sintetizar as 9. E a falange aqueceu de imediato e fez o que ele pediu, por ser um dos mais lúcidos discípulos da própria falange, segundo Emmanuel. Está na obra A Caminho da Luz. Então, quando nós vamos raciocinando e lembrando de Kardec que a natureza não disse a sua última palavra, e o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Está no item 55 do primeiro capítulo da obra A Gênese. Ele caminha com o progresso e jamais será ultrapassado se a gente não emperrar o próprio conhecimento. Se novas verdades ou novas comprovações da ciência demonstrar que ele está em equívoco em um ponto, ele modifica esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos. Só que eu não conheço ou desconheço algo que a ciência comprovou que ele está em equívoco até hoje. Porque o Espiritismo, segundo Viana de Carvalho, é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Ficou alguma coisa fora? Tem uns que não estudam o Espiritismo, algumas criaturinhas distraídas. Abandonei o Espiritismo, estou estudando física quântica, porque Max Planck criou uma nova ciência. Mas o primeiro físico quântico que eu conheço é Allan Kardec. Foi ele que falou dos elementos infinitamente pequenos muito antes de Marx. E desiste de estudar a doutrina dos espíritos para buscar em outras fontes o que está na própria doutrina. Por isso, não é que eu acredito que eu sou uma fração do espírito encarnado. Isso está na Revista Espírita, de junho de 1866, 2 artigos chamados Sono do Espírito, nos quais o Dr. Calais, quando encarnado, era um médico que atuava na medicina diferente dos seus colegas. Ele buscava a cura física nas falhas morais e espirituais do ser. Consertando a causa, desapareciam os efeitos. Mas como a 5ª lei moral é lei de destruição, tudo morre para renascer, para se renovar, um dia, fisicamente, ele morre e segue curando almas na velocidade do pensamento. E, de repente, ele se vê fora do corpo, dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele perguntou e as respostas vieram. E ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. A isso chamamos consciência. Segundo Joana de Ângeles, conforme a obra O Despertar do Espírito, e principalmente em O Ser Consciente, o Espírito é a soma de todas as nossas vivências. Ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Porque se ele é o diretor do próprio corpo, porque foi ele que o criou, Kardec, fazendo um paralelo entre o Espírito e o eterno arquiteto, Deus, se um de nós pensarmos, Deus sabe, mesmo antes de pensarmos. Se a menor célula se mover no corpo, o Espírito sabe. Foi quando eu levei um choque, porque eu não sabia nem o que era uma célula. Hoje eu sei o que é um tecido sanguíneo, porque estudo os tecidos de meu corpo, que é constituído basicamente de 4 tecidos: o tecido nervoso, o muscular, o conjuntivo e o epitelial. E quando nós pegamos tecido conjuntivo, nós vamos analisar alguns dentro dele. No caso, o tecido ósseo, cartilaginoso, o tecido sanguíneo. Porque se eu quis curar-me do câncer, eu precisava saber qual é essa célula com poder quimioterápico que Joana de Ângeles narra. Vocês já estudaram o sangue de vocês? Nunca?
não querem se curar? Porque nós temos dentro de nós uma célula com poder quimioterápico, que só vai matar a célula que está doente. Não é como a quimioterapia que dizima todo mundo que está na frente. Ou a radioterapia que frita os nossos tecidos. E nenhuma nem outra cura o câncer. O câncer não está no físico, ele está no perispírito. Então só cura o câncer quem faz o processo de transformação da alma. 2% que passam pela radioquímio escapam pensando que curaram-se. Só adiaram. Porque na extirpação de um órgão ou na destruição de um tecido, não temos o mecanismo de drenagem do morbo deletério do perispírito para o físico, que nós não fizemos pelo pensamento harmonioso, pelo perdão, pela compaixão, pelo alto amor, por resolver a situação da má água, do ressentimento e outras tantas situações, e dos alimentos indevidos que vai manter o que está vindo de dentro para fora. A célula cancerígena não suporta um ambiente alcalino. Ela morre quase que de imediato, no máximo numa semana. Ela vive num ambiente tóxico de lamentação, de mágoas e ressentimentos e de muitos outros sentimentos em dissonância com as leis de equilíbrio. E também gosta, senão adora um açúcar, principalmente o refinado, que não tem quase nada destrutivo, só tem 15 elementos corrosivos, conforme um amigo me passou a receita de uma usina onde é fabricado o açúcar. Cal virgem, que se você colocar nas costinhas de um sapo, você frita ele, queima ele. Ácido sulfúrico, soda cáustica, arsênico e vai indo. E as células cancerígenas adoram isto. Refrigerante, vocês sabem que um refrigerante de 2 litros tem um copo duplo e meio de açúcar refinado. O 0 tem mais do que o outro. Enganam quem gosta de ser enganado. Eu quero 0. Está saindo prejuízo. Pergunte aos cientistas. Então, se quisermos nos curar, ou autocurar-nos, saber desta força que existe em nós, que nós podemos exercitar, esse médico interior que Joana de Anjos narra que temos dentro do corpo, aguardando as ordens da mente, conforme está em Desperte, Seja Feliz, com o título Médico Interno, no mínimo, porque lá ela fala que nós temos capacidade de criar as células com poder quimioterápico, curar de doenças cardíacas, da AIDS e de um monte de outras coisas. Uma das primeiras palestras que proferimos tinha um engenheiro civil, um arquiteto, que fez as duas facetas da arquitetura, da engenharia, com AIDS nos estágios terminais, só pele e osso. E eu já comecei na minha primeira palestra praticamente falando do diálogo com as células, conforme está na obra Horizontes da Fala, com Miramês. E no final ele perguntou: o que você está dizendo é verdade? Você acredita nisso? Eu falei: só estou aqui diante de você porque eu acreditei nisso, porque eu só tinha 2 meses de vida. Ele morreu 15 anos depois de câncer, por conta do processo ou do seu projeto kármico, mas não morreu de AIDS. Isso está registrado. E quando nós falamos desses elementos, sabemos que o nosso sangue parte é sólido, parte é líquido. 55% líquido, 45% sólido. Isso vocês lembram ainda das aulas? Eu não tive ensino acadêmico. Só tive o primeiro ano primário incompleto. E o sólido é leucócitos, hemácias, plaquetas. E nós sabemos que as plaquetas é uma célula-tronco desmontada, as peçazinhas de reposição.
Sabemos que a hemácia é a célula-tronco sem o núcleo. E os leucócitos, de acordo com a necessidade, sofrem mutações, mas é a mesma célula que vai, e nós temos uma fábrica na medula óssea, à nossa disposição. Que a ciência acadêmica, porque eu li em revistas científicas à época, e não era espírita, à época eles curavam Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral e até artérias do coração foram construídas com transplante de célula-tronco feito pelo paciente mentalizando a cura. Só morria quem não queria se esforçar para fazer, porque é só o paciente que conseguia fazer tal enredo para que acontecesse a cura. Então, quando você olha os leucócitos e aprofunda o seu olhar, você percebe duas famílias de imediato. Os agranulócitos e os granulócitos. Os que têm grânulos e os que não têm. E se você quer descobrir a célula com poder quimioterápico, você deixa os granulócitos e vai para os agranulócitos, que se divide de imediato em duas famílias. Os linfócitos e os monócitos. Tudo isso vocês estudaram. Se não foram nas aulas, aí não é problema meu. Você deixa o monócito aqui por enquanto, pega o linfócito, você divide ele em duas famílias, o T e o B. O B são responsáveis pela criação dos anticorpos, das bombas para a gente jogar na cabeça do povo que a gente quer. E o outro, você divide ele em três. Aí dá o citotóxico, que é a célula natural killer, o supressor, que vai falar o que ele pode fazer, o que ele não pode, e o auxiliar, que vai dar todo o amparo para que ele possa executar. Essa é a célula com poder quimioterápico. Se você a criar ou induzi-la, ela vai desintegrar somente o tecido, e ela presenciou um processo cancerígeno que destruiu praticamente o osso da minha mandíbula. Do pé do dente, normalmente até a base, tem 2 centímetros, 20 milímetros. Perdi 18 milímetros de massa. Ela viu, tem as fotos da cirurgia. A cirurgia terminou 3 horas da tarde. Isso. E eu tinha uma palestra 8 horas da noite. Uma cirurgia bem agressiva, bem profunda. Houve a raspagem óssea. Não tinha nem como colocar enxertia do tamanho que foi a destruição óssea. E por esta fé que eu estou pregando para vocês, pelo compromisso com Cristo e com mais ou menos 800 pessoas que estavam presentes, eu não podia, a palestra foi divulgada, me declinaram o convite. Embora a espiritualidade fez algo fora da curva, porque lá estava um outro palestrante que não foi divulgado e eles não lembram de tê-lo convidado. Quer dizer, se eu vacilasse, tinha alguém para substituir. Fomos, a Valmisa deu gelo, nós colocamos, até lá, conversamos com o corpo. Falou, não tem como agora vocês continuar sangrando, porque senão eu não consigo falar. Minha esposa estava comigo, e ela gosta de cantar com o coração. Falei, se a coisa não der certo, ela completa com um canto, porque quem canta, ora 2 vezes. O doutor Alberto Elias, que foi um dos cirurgiões, professor na sua área, com o doutor Fábio Guerra, que sou eternamente grato a eles, sempre vou lá visitá-los. Ele foi para me dar uma assistência, se necessário, mas principalmente pagando para ver se eu ia conseguir falar. Falamos 55 minutos, minha esposa Vilma cantou uma música e completou 1 hora de palestra e não sangrou mais a partir dali. E costumo dizer, nem doeu. Agora, se eu tivesse desistido, se eu não conhecesse o que conheço, um pouquinho do meu próprio corpo, e o tratasse
pelo menos com um tanto mais de carinho, será que ele teria me obedecido? Por isso, quando falamos de fé, razão, intuição, nós iniciamos o segundo livro com essa temática. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo para fazer com maestria. Porque se eu não sei o que é o pensamento, como que eu posso arquitetar um pensamento? Porque quando é da nossa responsabilidade, somos nós que criamos o pensamento, segundo Emmanuel. É a oração que começa na feição de simples desejos, que segundo André Luiz já são entidades tomando a forma correspondente, conforme está em sinal verde, na lição Desejos. E esses sentimentos, quando viajam do coração para o cérebro ou do cardíaco para o mental, quando chega na mente, se transformam em pensamentos, a nossa força de atração. Ninguém consegue pensar se não tem o poder imaginativo. Você não consegue imaginar se você não tem conhecimento. Imaginar o que se eu não tenho referência naquilo que eu vou imaginar? Então, se eu tenho pelo menos noções do que é o meu tecido sanguíneo e sei como acionar, porque dentro de minhas células, se você pegar uma célula normal, esquece a hemácia agora por enquanto, as demais, todas elas têm um construtor dentro delas, os centríolos. E dentro deles ele é feito de microtúbulos, tem microvórtices de energias. E é para lá que eu envio a energia do meu pensamento, dos meus sentimentos, como matéria-prima, como para gerenciar ou modificar o fenótipo. E se eu quiser mudar a causa, conforme Joana de Ângeles nos ensina a mudar a causa, o genótipo, é da minha mente via perispírito, até chegar na última célula, via nadis, eu vou transportar a energia desta célula perispiritual para o núcleo daquela e reprogramar o DNA, que é o nosso cronograma organizacional dessas células. E se ao mesmo tempo eu sei, pelo menos um pouquinho desse corpo que eu estou vendo, eu estou olhando, eu estou apalpando, nesta proposta de mudança, de reprogramação celular, de reconstruir o meu DNA que foi lesado, conforme está em Dias Gloriosos com Joana de Ângeles, no capítulo Pensamentos e Doenças. Se eu penso positivo, eu crio fótons, que são partículas de amor tornado visível, segundo a autora e segundo a física quântica. E para Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. O amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E se existe no íntimo dos microtúbulos microvórtices, como se fossem pequenos chakras, que vão transmutar o energismo que eu estou enviando, o primeiro elemento, a primeira organela que o centríolo vai criar dentro do meu propósito de reprogramação do meu DNA é o médium, que nós chamamos de ribossomo. Ele vai interagir entre o centríolo e o DNA e criar um gene, de acordo com o que eu quero construir na célula, que seria a proteína. E esse gene vai dar origem aos aminoácidos, que para nós, espiritualmente, é a consciência da proteína que a célula necessita. Se não tiver o elemento transmutado pelas usinas de forças que nós chamamos de mitocôndrias, para que esse aminoácido construa a proteína, ele próprio se transforma, como disse no Jesus, em dado momento, eu sou o pão da vida. E ao mesmo tempo, eu sou a lei, eu sou a luz do mundo. E quando esses elementos, que na realidade esse ribossomo, fazendo parte também do RNA como mensageiro, transportador e executor, lá na finalização ele leva a mensagem do que vai fazer.
transporta a energia lá das mitocôndrias também. E ele se une com o retículo endoplasmático liso, tornando o retículo endoplasmático rugoso, e ali fabrica a proteína que nós precisamos para revitalizar nossas células, para que nós possamos sarar. Porque transferir para a espiritualidade aquilo que nos compete, até certo ponto, é válido. Mas até quando vamos morrer de sede à beira do poço? E eu só estou aqui por conta da doutrina dos espíritos. Se não fosse ela, eu teria desencarnado, e o umbral de André Luiz é cobertura em relação a onde eu estaria hoje. Se eu não tivesse conhecido a doutrina dos espíritos, e eu não sou tolo, na verdade é 3 lagoas, Minas é 7 lagoas, e quando chove é uma lagoa só. E o paraquedas da Vilma caiu em 3 lagoas. E assim que eu comecei a tomar ciência, com 11 aninhos, falei, eu vou antes que alguém chegue primeiro. E cheguei a tempo. E ela soube esperar. Ela fala que eu sou o único namorado dela. Eu espero que seja eterno, que a nossa união seja para a eternidade. E ela me mostrou a obra A Gênese. E por ali eu comecei e nunca mais parei. Depois, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, até chegar na obra Nem Céu e Nem Inferno, que é o nome original. Kardec quis dizer que não existe nenhum lugar chamado céu, nem um lugar chamado inferno, mas ambos são estados de consciência. Se eu estou em paz com a minha consciência, eu estou no céu que eu criei para mim. Se eu violo as leis, se eu não respeito o meu semelhante, eu estou no meu inferno particular, embora esteja no meio de centenas ou milhares de pessoas felizes, eu estou no meu mundo de tormentos. André Luiz estava num umbral como um lugar ou em seu interior? Quem assistiu o filme? Todo mundo assistiu? Lembra quando ele veio visitar a esposa, a família? Ele não deu vontade de quebrar o pescocinho do moço que estava ocupando o lugar dele? Ele não foi para o umbral sem sair do lugar? Então não é um lugar ou um estado de consciência. Agora todas as pessoas com aquele estado de consciência se juntaram, aí formam um lugar de tormentos. Então fé, eu sei. Fé é o conhecimento. Razão, o conhecimento vivenciado. Intuição, eu sou aquilo que penso, saber, aquilo que compreendo, fazer. Porque a intuição é a visão de síntese. Eu não preciso do raciocínio para compreender. Por isso você olha para uma pessoa, você percebe que ela está com um problema cardíaco, como aconteceu hoje, sem ela dizer e sem eu raciocinar. Porque como que eu vou saber? E você tem que respeitar a pessoa. Já imaginou se você vai e toca no coração da pessoa sem pedir licença? Embora seja do sexo masculino, mas pode achar estranho. E hoje temos que ter cuidados. Por isso, na razão, eu uso o conhecimento, a minha capacidade de raciocínio para entender as partes. Na intuição, eu já me tornei a mensagem e eu mergulho na essência das partes e a gente se comunica instantaneamente. Por isso que quando eu falo com vocês de células, eu estou dentro delas. E na maioria das vezes são elas que me passam as informações para que eu fale com vocês. Porque isso que eu passei para vocês hoje, vocês podem estudar e vão confirmar, eu nunca estudei em livro algum. Eu aprendo analisando os átomos, estando dentro deles, já que Kardec nos ensinou a criá-los no Livro dos Médiuns e transformá-los em alimentos ou em medicamentos, e é isso que aprendemos a fazer. E se eu usar a minha vontade, o meu pensamento, interagir com os fluidos, condensá-los em meu perispírito, eu construo moléculas saudáveis. Está na obra A Gênese. E vou substituir as que estão doentes no próprio corpo. Por isso que ele termina dizendo que no perispírito tem uma fonte permanente de energias.
Alguma dúvida antes de fazermos a oração? Eu não entendi quase nada, mas... O estudo do sangue, você vai estudar o tecido sanguíneo. Tem livros de anatomia, de fisiologia. Você vai lá o que versa sobre o tecido sanguíneo para você entender. O que não tiver lá, a espiritualidade complementa, isso eu te garanto. Mas primeiro, 99% transpiração. Vai estudar no que já tem posto. E o resto, eles vão te dar 1% de inspiração para entender o que a medicina não entendeu ainda. Porque se eu não entender, por exemplo, o meu corpo, porque alguém nos desafiou outro dia e eu reprogramo o meu corpo em 2 segundos para andar 10 km. Se vocês quiserem, a gente pode fazer amanhã cedo, eu tenho o tênis apropriado, estou com ele aqui, porque às vezes alguém já topa aqui, a gente já vai andar. E alguém duvidou. Falou, eu quero só 5 km. Tá bom. Andamos 5. E no outro dia ele correu, e eu andei 7,5, no outro dia sozinho. E já que ele não veio no terceiro dia, eu andei 10. E no dia de 10 deu uma distensão num dos tornozelos. E eu fiz o transplante de célula-tronco em menos de 2 minutos e consertou a máquina. Simples assim, quando você entende onde está a fábrica de células-tronco, como conduzi-las, qual o objetivo. Agora, se for para chutar a canela do outro, te garanto que não vai sarar o tornozelo. Eu desafio vocês a fazer uma prancha, que agora vocês sabem, a prancha que inventaram agora, para os cotovelinhos, fica 3 minutinhos. Vocês conseguem já? Eu comecei com 15 segundos, já estou com 3 minutos. Então você pode, se você quiser. Agora não basta querer, é necessário, essencial, saber. Porque, do contrário, você vai fazer esforço e não vai conseguir o seu intento. Então, segundo Joana de Anjos, tudo podes, se quiseres. Tudo lograrás se te dispuseres. Por isso, Leon Denis, querer, saber, amar ou fazer. Entenderam tudo? Eu só recordei vocês que vocês sabem tudo isso, não tem novidade nenhuma. Porque tudo isso, vocês já passaram por tudo isso e está aí dentro do HD de cada um de vocês. E foi isso que Leon Denis fez e Allan Kardec também. Porque Kardec, em mais ou menos uma década, um pouquinho mais, ele viajou do mais primitivo mecanismo da mediunidade ao mais alto nível de intuição. E a obra A Gênese, 90% é fruto da intuição de Kardec, buscou na própria fonte. E as demais informações, segundo ele, são psicografias de Camille Flammarion psicografando a si mesmo, porque Galileu é o próprio Camille, assim como Kahneman e os demais que aparecem lá nas psicografias. Então, quando nós conhecemos a nossa realidade, porque eu me vi fora do corpo, não foi alguém que me disse, antes de estudar isso, quando eu estava fora do corpo, conversando com um anfitrião, como se fosse palestrar numa casa espírita, vamos imaginar que fosse você. E a tia Zay entra, só que eu estava num lugar que quando ela abre a porta, eu fiquei de trás da porta, ela não me viu. E diz para você, Sebastião Camargo acabou de chegar. Você olha para mim, eu olho para você, os dois intrigados, mas como? Se você está aqui, como que você está lá? Para essa também eu pago para ver, vamos lá. E quando eu cheguei lá fora, tinha mesmo, com o mesmo formato, só que era tão evoluído em relação a mim, que em ato instintivo eu ajoelhei e beijei os pés. E ele me levantou, eu não sou melhor do que você. E me ergueu, me entregou o livro e um relógio que eu não tiro do pulso até hoje. Sempre tem um relógio para lembrar. Falou, tem tempo, se você não cumprir, a gente traz você de volta. Então, 10 anos organizando só o que foi estudado para confeccionar o primeiro livro com as dificuldades e 11 anos para
a edificação do segundo em formato de livros. E quando a gente tem pelo menos uma noção do conhecimento, você não se atormenta quando não tem alimento, você sabe criá-los. Porque se eu chegar na sua casa e falar que eu não vou comer, vai ficar complicado, porque você vai achar que eu sou nojento, como nós já... Mas eu fico tranquilamente 4 dias sem alimento algum, só com água, a água que tomo para hidratação do corpo e a água do banho. E nós podemos fazer o desafio. Eu venho para cá, vocês me trancam num lugar que não tem alimento. E botam garrafinha de água. E garrafinha de água para que eu tome a água. De preferência solarizada, eu fazendo a solarização, porque agora virou moda, mas você põe lá para o sol fazer para você. Por quê? Eu não posso fazer? Pegar meio copo de água, sem nada, conversar com os cristos que estão no sistema, governando o sistema solar a partir do Sol, conforme está no Livro dos Espíritos, questão 188, ou 186, dali, mais ou menos nessa direção ali, e falar para ele o que você pretende. Porque se o Sol dá vida em toda a Terra, se você pede alguma coisa, interage, você tem um Sol dentro de si, traz ele para fora também. Conforme você troca a água de copo, o Sol traz os recursos e atravessa a sua água e imanta, assim como os elementos da natureza, por intermédio do ar também. Quando terminou o seu diálogo dentro do que você pretende, como fez um casal de Aracaju, ambos com câncer, ele de bexiga e ela um tumor no cérebro, cada um fazendo a sua, porque é o mínimo que podemos fazer. Terminou, toma um gole, coloca o resto numa jarra, o tanto que você toma num dia, e tome. No dia da cirurgia, só tinha uma leve cicatriz na bexiga dele. Como se falasse, alguém fez uma cirurgia por aqui, alguma coisa, porque não tem. E o tumor no cérebro dela diminuiu tanto que não precisou cirurgia evasiva, tirou o restante pelas narinas. E o Joãozinho, também de lá, uma criança com 10 anos, uma bactéria tirou a vida de um dos seus olhinhos. Segundo a ciência, ele perdeu a visão. E ele fez essa água, ele. E um dia ele liga chorando. E a gente sabia que poderia dar problema no outro. Falei, complicou a coisa. A falta de fé. Falei, não, tio. Eu estou chorando porque eu já estou enxergando de 50% a 90%. E foi combinado que ele olhasse para tudo e visse Deus em todas as coisas. Falou, quando eu estou mais aprumadinho, vendo, aí eu vejo 90% já. Agora, quando eu saio do prumo um pouquinho, 50%. Uma criança. Só que é um espírito antigo. Ele aceitou a proposta. Por isso, tudo que eu sei, tudo que eu me tornei nessa vida foi por causa da doutrina dos Espíritos. E é o que eu tenho para ofertar a vocês hoje. Respirem com suavidade. O que nós estamos respirando? No mínimo, o prana divino. E o Espírito, na sua nascente, ele começa como amor e se transforma em fluidos. Então, nós estamos inspirando princípios inteligentes do universo. Então, da mesma forma que Kardec fala que nós estamos dentro de outros seres maiores, quantos seres estão dentro do nosso próprio corpo ou conduzidos por nossa consciência? Vai inspirando e percebendo neste ar que entra pelas narinas. E no interior das narinas, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tem células-tronco suficientes para consertar qualquer parte do cérebro que estão mais próximas. E trazendo o prana divino como matéria-prima para que elas possam reconstruir, se tiver alguma dor na cabeça, algum desconforto, comece a mentalizar, induzindo essas operárias do bem, porque onde você conduzi-las, elas sabem fazer o tecido.
E vai respirando, sabendo que desses sensores sutilíssimos, a energia por pequenos chakras ou portais, a vitalidade mais sutil entra direto para o corpo vital, assim como entra pelo núcleo de cada uma das células após viajar para a intimidade dos pulmões, chegar na intimidade da célula, ou melhor, via plasma ou em todo o citoplasma, tudo que está fora do núcleo, nós chamamos de citoplasma, em todas as organelas, entram por esta porta, chega no DNA e dali também, pelos pequenos fulcros, adentram o corpo vital. E a respiração consciente também pacifica as emoções, porque após este atinge o corpo emocional até chegar no corpo mental, pacificando a própria mente, como nos ensina o mestre Yogananda. Por saber que o Evangelho está no ar, é uma força que a tudo governa, é uma vitalidade que a tudo gesta e nutre. E está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, segundo Emmanuel, na obra Irmão na Lição Renúncia. Evangelho é esta força imanente em nossa consciência, nossas virtudes. O manancial de potenciais ou energias à nossa disposição, que chamamos de recursos latentes, esperando para que nós as transformemos em vida e vida em abundância, para a cura ou para a promoção dos nossos veículos de expressão da mente ao físico. E após essa transmutação, esta sublimação, todas elas vão viajar do físico até chegar no âmago da consciência como mais frações de virtuosas, componente das virtudes, como da paciência, da compaixão, do perdão, da própria fé, que é mãe de todas elas. Respirem, se acalmem, tudo está em paz, porque tudo é perfeito, como perfeito é o seu Criador. Não tem nada fora do lugar, em parte alguma. Normalmente, os que ignoram e que tiram as coisas do lugar e depois rogam aos bons espíritos, ao próprio Cristo ou a Deus, que as recoloquem, fazendo a parte que eles deveriam fazer. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano
a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.